Olá, pessoal, tudo bom? Professor Tiago Sá. Na aula 20 de hoje, nós vamos falar sobre um caso particular que envolve os estudos que nós vimos sobre equilíbrio químico. Nós vamos falar sobre equilíbrio iônico e vamos entender qual é o comportamento dos íons em solução. Vamos lá? Então, pessoal, para essa aula de hoje, a gente precisa entender do que se trata o equilíbrio iônico, certo? Bom, como eu falei, o equilíbrio iônico nada mais é do que um caso particular do equilíbrio químico que já vimos nas últimas aulas do livro 5, e esse caso estuda o comportamento dos íons aonde? Em solução. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Aqui nós temos um ácido e uma base, ácido cianídrico e hidróxido de amônio. Vocês vão ver que esse ácido ele vai ter a presença nos produtos de H+ e Cn-, ou seja, os íons em solução. Olha aqui, sistema aquoso. Beleza, pessoal? O hidróxido de amônio, que é a nossa base, a mesma coisa. O íon NH4+, e o íon OH-, beleza? Tanto o ânion quanto um cátion. Show de bola? Só que para os equilíbrios iônicos, a gente precisa relembrar o grau de ionização dos ácidos, que também pode ser chamado de grau de dissociação iônica. E a gente sabe que esse grau ele é representado pela letrinha alfa e nos numeradores, na parte de cima, a gente sempre coloca o número de mols ionizados ou dissociados divididos lá no denominador pelo número inicial de mols, certo? E aí, ainda dentro dessa questão do que se trata o equilíbrio químico, a gente não pode esquecer da constante de ionização. A constante de ionização, que também pode ser vista como constante de dissociação iônica, ela pode ser também representada por Ki ou até mesmo por Ka, se eu estiver me relacionando, me referindo aos ácidos, ou até mesmo por Kb, se eu estiver falando das bases, beleza? E aí eu trouxe aqui um exemplo que vai realmente ilustrar o que foi falado nesse quadrado aqui para vocês. Vamos lá. O ácido cianídrico em contato com água, ele vai ter a formação do íon hidrônio, H3O+, e do Cn-, beleza? Na constante de equilíbrio, eu devo colocar produtos sobre quem? Reagentes. Então, esses são os meus produtos, parte de cima, esses são os meus reagentes, lá embaixo, nos denominadores. Porém, pessoal, a água ela é um caso particular. Como a gente já sabe, nós temos a concentração de água constante. E se a concentração da água ela é constante, isso quer dizer que essa multiplicação que ela é feita aqui, ó, da constante de equilíbrio pela concentração da água, a gente vai chamar de quê? De constante de ionização. Beleza? E aí, o que a gente vai achar? A constante de ionização nada mais é do que a concentração dos íons hidrônio vezes a concentração do cianeto sobre a concentração do ácido, o quê? Cianídrico. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo slide. Então, a gente pode ver aqui o seguinte agora nesse próximo slide. Só para lembrar que, obviamente, como aqui eu estou falando da constante de ionização, eu tenho aqui o ácido cianídrico. E o ácido cianídrico, a gente sabe que ele é um ácido. Então, eu posso chamar esse I de Ka, como foi falado aqui em cima. Caso eu estivesse trabalhando com uma base, aqui nesse exemplo da constante, ao invés de colocar o Ki, eu colocaria o Kb. Show? Vamos lá. E como eu faço, então, esse estudo para uma base? Será que existe, pessoal, a possibilidade da gente fazer esse estudo do equilíbrio iônico para a base? Se existe, como seria? Vamos lá. Eu vou trazer aqui aquele mesmo exemplo, hidróxido de amônio. Eu vou ter os íons NH4+ e OH-.
Show? E aí eu vou colocá-los na constante de ionização. Produto sobre reagente. Show de bola? Só que, como eu tenho uma base aqui, eu posso chamar o KI igual a KB. Show de bola? Igual eu fiz lá na constante do ácido. E aí eu trouxe a primeira informação para vocês. Quanto maior for o valor de Ka, da constante do ácido, maior será a ionização de quem? Desse ácido. Consequentemente, maior vai ser a sua força. E assim vice-versa. Tá? O mesmo também é válido para o grau de ionização. Então, é importante lembrar que a constante do ácido, ela anda diretamente com o grau de ionização. Tá? Então, são, digamos assim, grandezas diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais. Show? Uma segunda informação que eu trouxe para vocês é com relação à base. Quanto maior for o valor de Kb, da constante da base, maior será a dissociação da base. Aí vocês me perguntam, poxa, ionização, dissociação, esse processo ocorre em ácido e esse processo ocorre em base. Então, quanto maior for o valor de Kb, maior será a sua dissociação, certo? No caso da base, e, consequentemente, maior será a sua força. E assim vice-versa, sempre lembrando que constante, nesse caso, a gente está falando da base, e o grau de dissociação dessa base, eles andam diretamente, tá? E não inversamente proporcionais. E a terceira informação, a constante de ionização e a constante do ácido e a constante da base, elas só variam com a temperatura, assim como a constante de equilíbrio. Nós vimos isso na aula 19, quando falamos sobre deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Restou dúvida? Vai lá na nossa aulinha 19, assiste essa parte que vocês vão relembrar. E para finalizar essa parte aqui, o que a gente pode dizer para vocês? Na verdade, só tem sentido definir a constante de ionização para eletrólitos fracos e em soluções diluídas, ou seja, ácidos fracos e bases fracas em soluções diluídas. E aí a gente vai entender uma lei daqui a pouco que resume tudo isso aqui que a gente viu agora. Show de bola, pessoal? Então vamos lá. Nessa parte aqui agora, a gente vai falar um pouco sobre a ionização dos poliácidos, que também são conhecidos como ácidos polipróticos. Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber. Esses tipos de ácidos, eles irão se ionizar em etapas. Show? E cada etapa, ela possui um equilíbrio com uma constante de ionização e também com um grau de ionização. A segunda informação é que as características que vão diminuindo de uma etapa para outra, elas estão diretamente ligadas ao quê? A todas essas etapas que vão aparecer durante esse equilíbrio. Olha aqui um exemplo. Eu tenho aqui o ácido fosfórico, H3PO4, beleza? A uma temperatura de 25 graus Celsius. E a gente pode ver aqui que esse ácido ele está sofrendo, né, um processo de ionização em quantas etapas? Em 3 etapas. 1, 2, 3. Tudo bem até aqui? A gente também pode reparar que cada etapa possui uma constante de ionização para o ácido. 7,5 vezes 10 a menos 3, 6,2 vezes 10 a menos 8 e 5,0 vezes 10 a menos 13. Vocês percebem que a constante, ó, que é esse valor aqui, ela vai diminuindo? Então, isso quer dizer, até botei aqui como atenção, que nos poliácidos, a constante A1 ela é maior do que A2 e que é maior do que A3. Então, conforme as etapas vão aparecendo, as constantes vão diminuindo. Eu falei para vocês que as constantes, elas estão diretamente ligadas também ao grau. Então, isso quer dizer que o alfa também vai ser maior sempre da primeira etapa. Na segunda, terceira e quartas etapas, esses alfas vão diminuindo. Então, constante de ionização e grau de ionização sempre caminham juntas. Show? Bora lá. E se eu estiver falando das polibases? As polibases, elas também sofrem, só que agora o processo, a gente sabe, de dissociação.
E esse processo ele vai ocorrer também em várias etapas, assim como no ácido. Tantas quantas forem as hidroxilas a serem liberadas, beleza? OH-. Até porque para o ácido, a gente sabe que nós temos o H+, e para as bases, o OH-. Show? Olha aqui um exemplo. Eu tenho o hidróxido de cálcio, beleza? Que vai liberar CaOH+, mais OH-. Show de bola? Olha aqui que interessante. A constante da base vale 4 vezes 10 a menos 2. Sempre lembrando que a constante ela sofre mudança na temperatura. Então, temperatura é algo muito importante, beleza? A gente sabe que aqui nós temos uma base forte. E olha o que aconteceu com a constante no segundo processo. Ela teve um decréscimo, beleza? E aí, como os valores tanto da constante do ácido quanto da constante de base são muito pequenos, a gente vai usar aquele cálculo matemático, a gente vai usar aquela regrinha do logaritmo, beleza? Dentro dessas constantes. E aí, elas vão ser representadas por pKa e pKb, beleza? Então, o pKa, o que ele é? Menos log da constante do ácido. Ou pKa é igual a log 1 dividido por Ka. Para a base é a mesma coisa, menos log de Kb, ou pKb igual a log de 1 sobre Kb. Show de bola? E aí, o que acontece? Uma informação bem importante, um ácido será tanto mais forte quanto maior for a sua constante de ionização. E, consequentemente, quanto menor for o seu pKa. Então, aqui são grandezas diferentes, inversamente proporcionais. O mesmo também cabe para o estudo das bases. Então, nesse estudo aqui, o que a gente pode ver? A gente pode ver que, tanto para ácido quanto para base, eles vão ser fortes quanto maior forem quem? As suas constantes de ionização e, consequentemente, alguém vai estar tendo uma diminuição aí. Nesse caso, é o pKa. Show? Então, vamos lá. Bom, a lei de diluição de Ostwald, ela fala o seguinte, ela relaciona a constante de ionização, que a gente chama de K, já sabemos disso, com o grau de ionização, que é o nosso alfa, e também com a concentração de uma solução de um ácido ou de uma base, beleza? Então, essa lei, ela vai relacionar com essas três informações que eu trouxe. Além disso, a gente precisa considerar o equilíbrio estabelecido quando N mol de um eletrólito AB, por exemplo, ele é dissolvido em água, formando um volume V de solução. É sempre bom lembrar que esse eletrólito, que pode ser um ácido, uma base ou até mesmo um sal, o que acontece? Se esse eletrólito tem uma concentração em mols diminuindo no volume da solução, a uma dada temperatura, o que vai acontecer? A gente vai ter o seu grau de ionização ou dissociação, o que? Elevado. Show? Lembrando sempre que o alfa nada mais é do que o número de mols ionizados sobre o número inicial de mols. Além disso, eu posso fazer aqui um rearranjo matemático. Falar que o número de mols ionizados nada mais é do que essa multiplicação aqui do alfa vezes o número de mols que está ocorrendo de forma na etapa inicial, ali no de modo inicial. Show de bola? E aí a gente tem mais uma fórmula. KI é igual a M, que é a concentração mol por litro, vezes o grau ao quadrado, sobre 1 menos alfa. Lei da diluição de Ostwald. E aí vocês falam, caraca, professor, alfa ao quadrado, 1 menos alfa, aqui a gente tem a concentração constante, caraca, é muita incógnita para eu gravar, para eu entender, é muita matemática. Eu nunca falei para vocês que seria tão fácil, por outro lado, eu digo que não é difícil, é só vocês seguirem o que eu estou falando. Vamos lá? Primeira coisa, o alfa, pessoal, ele é muito pequeno para eletrólitos fracos. Com isso, esse denominador aqui, 1 menos alfa, a gente fala que ele é aproximadamente igual a 1. E aí eu posso reescrever essa fórmula. KI é igual a concentração vezes o grau ao quadrado. Sabemos que KI é a constante. M é a concentração, sempre em mol por litro.
e o alfa é o nosso grau de ionização. E aí, eu trouxe aqui uma informação bem interessante para vocês. Se o K é a constante, se eu diminuir a concentração em mol por litro da solução que vai estar sendo trabalhada no enunciado, ou seja, havendo ali um processo de diluição, eu vou ter o alfa, o quê? Que é o grau aumentado. Logo, se eu for diluir uma solução de eletrólitos fracos, a minha concentração em mol por litro vai diminuir, enquanto o grau de ionização vai ter um aumento. Beleza? Já aqui no efeito do íon comum, nós temos a diminuição da ionização de um ácido fraco ou até mesmo a dissociação de uma base fraca. Além disso, tudo isso por influência de um sal que possua um íon em comum com o ácido ou com a base. Novamente, o sal precisa ter um íon, pode ser um cátion ou um ânion, que tenha algo em comum com esse ácido ou com essa base. Nós vamos ver isso nos exercícios, beleza? Vamos lá considerar esse equilíbrio aqui formado por um ácido hipotético, HA, certo? Eu tenho aqui o HA entrando em contato com água, e aí o que vai acontecer? Libera aqui para mim, ó, íon hidrônio, H3O+, e esse ânion aqui, A-. Show de bola? A constante desse ácido aqui nada mais é do que o produto sobre os reagentes. Lembrando que a água é constante, não entra. Até aí, tranquilo? Então, vamos lá. Se for acrescentado a essa solução um sal Ba, por exemplo, adicione-se a ela íons H+, íons H-, porque ele é um ânion, por isso que é negativo, que são comuns ao ácido HA. Deixa eu mudar aqui a minha canetinha. Então, vamos lá. Primeira coisa. Aqui eu tenho mais. Opa. E aqui eu tenho menos. Até aí todo mundo consegue compreender? Acredito que sim. Então, vamos lá. Quem vai entrar em contato é justamente esse ânion aqui. Porque esse B, ele não tem aqui na minha equação. Só quem aparece em comum, o íon em comum, é quem? É o íon desse Ba, desse sal. Beleza? Vamos lá. Então, para onde o equilíbrio será então deslocado se a gente considerar o princípio de Le Chatelier? Vamos lá. O princípio de Le Chatelier, a gente sabe que fala daqueles fatores, concentração, temperatura e até mesmo a pressão. Show? Então, voltando à pergunta, para onde o equilíbrio será então deslocado se a gente considerar o princípio de Le Chatelier? Primeira coisa, a gente falou que o sal é esse, Ba, a gente vai ter B+, A-. E aqui a gente tem aquela equação com relação ao ácido em contato com a água. Olhando aqui os íons em solução, onde que eu vejo alguma semelhança, algo em comum? Alguém consegue ver aí? Aqui, ó. Todo mundo enxerga isso? Beleza, né, pessoal? Então, nós temos aqui o íon em comum, certo? E aí, se eu vou estar aumentando essa concentração aqui, né, já que eles estão em comum, né, o produto vai estar com aumento. Alguém vai estar em desvantagem. Quem? Os reagentes. Por isso que o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Beleza? Por qual motivo? Por causa do efeito do íon comum. Que o íon comum é esse? O A-. Show de bola? Muito tranquilo isso aqui. A gente também pode utilizar esse mesmo raciocínio para uma base fraca, que eu vou chamar de BOH. Beleza? E eu estou adicionando esse sal Ba de novo. Show? Então, vamos lá. Mesmo processo. Todo mundo consegue ver isso? Eu tenho essa base fraca, que vai ter no produto os íons em solução B+, e OH-. Aqui está constante. Show? E aí, eu tenho esse sal adicionado. O que eu tenho aí em comum? Tananana.
Opa! O B+, e o B+ aqui. Todo mundo conseguiu enxergar? Então, aqui eu tenho um íon comum. Novamente, os produtos estão com vantagem com relação aos reagentes. Então, para onde eu vou deslocar o equilíbrio? Para a esquerda, justamente por causa do efeito do íon comum B+. Show de bola? E aí a gente pode chegar à seguinte conclusão da aula de hoje, que fala sobre equilíbrio iônico. A gente pode concluir que a dissolução de um sal, Ba, a um ácido Ha, que nós vimos no último slide, ou a uma base BOH, que é esse exemplo aqui, ou aqui, provoca o quê? A diminuição da ionização do ácido ou a dissociação da base, que é a diminuição do grau de ionização ou dissociação, aquele famoso alfa. Além disso, o que essa dissolução do sal pode provocar? O enfraquecimento do ácido ou da base, devido à diminuição das concentrações de H+, falando de ácido, e OH-, quando a gente fala de base. Porém, muito importante, constante de ácido e constante de base não vão sofrer alteração, porque a alteração que elas sofrem é somente quando a gente relaciona temperatura. Ficou com dúvida? Aula 19, equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, Le Chatelier, princípio. Um dos fatores, temperatura, influencia na constante. Lá eu dou uma explicada muito mais aprofundada para vocês. Show de bola? Então vamos agora fazer alguns exercícios, beleza? Do nosso livro 5, da nossa aula 20, da página 92. Primeira coisa que a gente precisa ver nesse exercício aqui. Nesse exercício, o que a gente tem? A gente tem uma solução aquosa, certo? Essa solução aquosa, ela é de ácido acético, tá? O ácido acético, para quem não sabe, é um ácido fraco. E durante esse processo, houve a estabilidade. Aqui, ó, estabelece-se o seguinte equilíbrio. A gente tem aqui o ácido acético e aqui ele, obviamente, em solução, H+, e esse processo com o ânion dele. Show? A adição de uma pequena... Tá, e um acetato. A adição de uma pequena quantidade de acetato de sódio, tá aqui, a essa solução, primeiro, o que ela vai fazer? Primeira coisa que a gente tem que saber, o equilíbrio, ele deve se deslocar em sentido inverso. Se eu estou adicionando uma pequena quantidade de acetato de sódio, ele vai ter que deslocar o equilíbrio no sentido inverso, certo? Só que o que esse sentido inverso diz? Que é justamente devido à presença do íon acetato, beleza? Se eu tenho a presença do íon acetato, eu tenho a presença do famoso íon comum. Show de bola? E esse íon comum está diretamente ligado ao grau de ionização do ácido, que sofreu o quê? Uma diminuição. E com isso, das 5 alternativas aqui, eu só posso ter a letra C como alternativa correta para essa questão. Um exercício que falou sobre o efeito do íon comum, falou também sobre deslocamento, para a gente poder relembrar rapidamente. Até porque, pessoal, não tem como a gente falar assim, hoje eu vou trabalhar com vocês um exercício somente sobre efeito do íon comum. Porque o efeito do íon comum, ele está dentro do conteúdo de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico envolve tudo isso. Todos esses estudos envolvem equilíbrio iônico, envolve efeito do íon comum, envolve deslocamento de equilíbrio, envolve as constantes, enfim, envolve tudo. Beleza? Então, não tem como a gente focar somente em um subconteúdo específico. Tem que saber tudo. E sempre de forma prazerosa, sem dor de cabeça e sem medo. Beleza? Porque tudo é tranquilo. Vamos lá. Mais um exercício. Esse é bem bacana. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados
para a geração de energia. Dentre os gases na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a famosa chuva ácida. Show? Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância, obviamente, adequada para esse processo. Considere as informações das substâncias listadas no quadro abaixo. Nós temos aqui 5 substâncias, beleza? Cada substância ela está em equilíbrio, ou seja, solução aquosa, tá? E cada substância possui uma constante, um valor de constante, beleza? E aí ele fala o seguinte: dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é qual substância? Vamos lá. Deixa eu botar aqui para ficar com tamanho maior para vocês. A primeira coisa que a gente tem que ver nesse exercício são as substâncias e os produtos delas, com relação às concentrações, tanto com relação ao íon hidrônio e ao OH-. Ó, aqui, ó, H+, OH-, 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 H+. Beleza. Vamos lá ver se vai bater aqui alguma coisa. A primeira informação que eu preciso trazer é o seguinte: alguns poluentes gerados na combustão da borracha vulcanizada possuem caráter ácido. Opa! Então, se eles possuem caráter ácido, o que isso vai me dizer? Que para minimizar a sua liberação na atmosfera, a gente precisa que essa substância ela seja borbulhada em uma solução alcalina. Então, não quero nenhuma substância que seja de caráter ácido. Por quê? Porque os poluentes dessa combustão, elas têm esse caráter ácido. Então, o fenol e o hidrogênio sulfato de potássio, eles não vão fazer mais parte. Beleza? Então, eu vou riscá-los daqui. Então, ó, o fenol não vai fazer parte. Deixa eu riscar. Opa, não está indo não? Não vai fazer parte. E muito menos o hidrogênio sulfato de potássio. Então, tirei. Não quero mais esses 2 carinhas aqui. Foram excluídos. Certo? E aí, me restou a piridina, metilamina e hidrogênio fosfato de potássio. Show? Vamos lá. Terceira informação. A gente agora precisa identificar quais substâncias possuem OH-. Pô, Thiago, isso aí eu já sei. Eu acabei de fazer. Beleza? A eliminação das substâncias que possuem caráter ácido. E já identifiquei as que possuem caráter básico. Então, são as soluções alcalinas. Beleza? Já que eu quero minimizar essa liberação na atmosfera. Quarta informação, só ficamos com 3 substâncias. E aí, eu tenho que olhar agora a constante de equilíbrio. Se o nosso foco agora é justamente apresentar o maior valor de constante de equilíbrio, olhando aqui, 10 a menos 10, 10 a menos 9, perdão, 10 a menos 9, 10 a menos 4, 10 a menos 2, o maior tem que ser quem? Hidrogênio fosfato de potássio. E aí, no livro de vocês, é a letrinha D de dado. Beleza? Mais um exercício aqui bem tranquilo também. A gente tem aqui o equilíbrio, beleza? ΔH, variação de entalpia, menos 75 kJ por mol, ou seja, é uma reação exotérmica, está liberando calor para o ambiente. E ele fala o seguinte: é correto afirmar que, quando é adicionada uma pequena quantidade de íons hidrônio, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Espera aí, se eu estou adicionando H3O+, é porque esse cara aqui, que são os reagentes, eles estão em vantagem. Quem está em desvantagem? Produto. Então, tem que fazer para a direita. Então, espera aí. É falsa. Não pode. Show? Se a pressão total é aumentada, o equilíbrio ele é deslocado para a direita.
Como que o equilíbrio vai ser deslocado para a direita? Quem falou isso, gente? Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer com o equilíbrio? Ele vai ser deslocado para o lado de menor número de mols gasosos, ou seja, para a esquerda. Show? Vamos lá. Letra C. Se a temperatura diminui, o equilíbrio é deslocado para a direita. Bom, eu vou trazer para vocês aqui, para ratificar ainda mais essa certeza que nós temos aqui nessa alternativa. Por quê? Se eu estiver aumentando a temperatura, o que vai acontecer? Eu vou ter o equilíbrio para o lado endotérmico, para o lado esquerdo. Agora, se eu diminuir a temperatura, como ele falou aqui, para onde vai o equilíbrio? Para o lado exotérmico, que é para o lado direito. Ou seja, a letra C está certa. A letra D está errada e a letra E também está errada. Beleza? Então, alternativa letra C. Show de bola? Então, pessoal, mais uma vez a gente chegou aqui ao final da nossa aulinha do sais hoje. Uma aula tranquila que falou sobre equilíbrio iônico, falamos sobre a constante de ionização. Essa constante, quando a gente trabalhar diretamente com ácido, eu posso chamar de Ka. Quando eu trabalhar diretamente com uma base, eu posso chamar de Kb. Falamos sobre o efeito do íon comum, ou seja, aonde o cátion e o ânion eles estão aparecendo e se eles estão em comum com a primeira equação que está aparecendo, que vai ser a minha equação teste, né, que vai me orientar para eu poder identificar esse efeito do íon comum. Falamos também sobre as etapas das constantes com relação ao ácido ou à base, enfim. A gente sabe que a primeira constante sempre vai ser maior do que a segunda, do que a terceira, ou enfim, eu posso ter 1000 etapas, a primeira sempre vai ser maior do que as demais, tanto para o ácido quanto para a base. E aí finalizamos com esses exercícios aí. Mais uma vez, um prazer tê-los aqui, espero que todos estejam bem. Nós vamos agora para a aula 21, e estamos terminando já esse livro 5, faltam mais 2 aulas e eu espero vocês. Valeu? Um grande abraço.